Bom dia, pessoal. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. E vamos às notícias de hoje, ó. Ex-presidente Fernando Collor, 75 anos, é preso por corrupção. É isso aí, meus amigos. É o Brasil, né? O show midiático, né? Da nossa justiça. Resolveu, né? Depois de anos e anos aí de roubalheira do Collor, resolveu prendê-lo agora, com 75 anos. E você, tá achando que vai ficar preso? Quantos dias você acha que ele vai ficar preso? Eu aposto no máximo uns 3 dias. Tomou 8 anos e 10 meses de prisão por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É isso mesmo. Isso foi os crimes aí, né? Que ele foi condenado. O ex-presidente Collor, para quem não sabe, né? Em 1990 a 92 foi presidente do Brasil. E foi impeachmentado. Para quem nasceu aí antes, não sabe da história, não leu nos livros de história, foi impeachmentado por ter, né, feito confisco aí da poupança, ter cometido aí vários atos aí, né, que causou aí prejuízo a milhões de brasileiros. Então, que é o ex-presidente Fernando Collor de Mello, né, 75 anos, foi preso na madrugada dessa sexta-feira, 25 de abril, em Maceió. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Teve a prisão decretada pelo ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na quinta-feira. Ao jornal O Globo, os advogados de Collor disseram que ele foi preso por volta das 4 da manhã. Ele se dirigia para Brasília para se apresentar à justiça de forma espontânea no momento da prisão. É isso aí. Então, quando ele ia se apresentar, né, de forma espontânea aí, fizeram esse showzinho aí midiático, né, declarando, prendendo ele, né. Então, é o que eu falo, né, o Brasil é isso aí. É um circo armado. Vocês acham que essa prisão do Collor foi para quê? Só agora? Foi por causa do escândalo, né, da roubalheira no INSS. Descobriu-se um rombo aí, né, uma roubalheira aí de aposentados, descontos aí que eram feitos sem autorização dos aposentados, né, de cerca de 6 bilhões. Então, para poder abafar o caso, né, dessa roubalheira do governo do Lula, que tem envolvido o irmão do Lula, que é do sindicato dele, então, para poder abafar, resolveram prender o Collor agora. Pergunta que não quer calar. Quantos dias você acha que ele vai ficar preso? Se vai ficar preso, né? Na verdade, deve prendê-lo sim, mas deve ficar naquela prisãozinha aí, com televisão, né, ar-condicionado, celular, direito a vários luxos aí, né, que nenhum preso no Brasil tem. E sem contar que essa prisão dele, meus amigos, vai durar apenas alguns dias. É isso mesmo. Escreve o que eu estou falando. Se o Collor ficar preso por mais de 15 dias, eu como um vaso de cocô. Pode fazer aí que eu como. É isso mesmo. Então, por que o Collor foi condenado, né? Por que o Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses? Porque ele foi suspeito aí, né, no ano de 2014, de 2010 a 2014, né, participar de um esquema de corrupção envolvendo a BR Distribuidora, que era uma subsidiária da Petrobras. Ficou comprovado, segundo o STF, que o ex-presidente recebeu cerca de 20 milhões em propinas da construtora UTC Engenharia. Em troca, ele teria utilizado a sua influência política para favorecer a empresa na obtenção de contratos com a estatal. Isso mesmo, contratos fraudulentos, né? Licitações aí superfaturadas para poder se beneficiar do dinheiro, né, roubado. Em maio de 2023, o STF condenou o Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa recorreu da decisão, mas em novembro de 2024 o Supremo manteve a pena por maioria de votos, considerando que não houve omissões ou obscuridade na decisão original. Foram esgotados os recursos, né? Então o ministro Alexandre de Moraes expediu um mandato de prisão. O Collor se entregou voluntariamente às autoridades. Ele foi condenado também ao pagamento de multa e está proibido de exercer as funções públicas pelo dobro da pena. Este caso marca mais um capítulo na responsabilização de figuras políticas de alto escalão por corrupção no Brasil. Então, essa prisão do Collor, né, é mais um envolvimento aí, né, de corrupção de ex-presidentes aí que foram presos, né? Uma pena. Todos os presidentes que passaram por aqui, com exceção do Itamar Franco, né, e do Fernando Henrique, foram presos. Tiveram envolvimento, aliás, foram presos, não, foram processados, né? Tiveram algum processo contra eles. Então, é o Brasil, né? O Brasil que a gente vive.
Então, mudando de assunto agora, ó, pesquisa revela que 73,7% atribui ao governo Lula um aumento de preços nos supermercados. Isso mesmo. Aqui, ó, Paraná Pesquisas também apurou que quase 70% não esperam que a situação melhore. Então, a maioria do povo, né, que está aí sem poder comer direito, comer o que gosta, comer sua picanha, comer uma comida decente, boa, a maioria do povo atribui ao governo do larápio corrupto pinguço o aumento no preço, né, a culpa é do governo. Aqui, ó, o Instituto Paraná Pesquisa divulgou mais uma etapa de seu levantamento nacional, realizado nos 26 estados do Distrito Federal, e que 73,7% dos brasileiros responsabilizam o governo Lula, do PT, pelo aumento de preço nos supermercados. Neste item da pesquisa, apenas 7,1% dos entrevistados consideraram que os preços diminuíram. Esses 7,1% ainda está vivendo em Nárnia, né? Falar que os preços diminuíram. Cada dia que você vai no supermercado, os preços estão maiores. Então, aqui, ó, percepção quanto ao preço dos produtos do supermercado depois que o presidente Lula voltou a governar, a roubar, né, o Brasil. Aqui, ó, a maioria atribui ao governo, 73,7% atribui que é a culpa do governo no aumento dos alimentos. Ficaram como estavam, 16,9%. Diminuíram 7,1%. Não sabe, não opinou, 2,3%. E veja que, ó, um item importante na pesquisa é que maior parte dos brasileiros de todas as regiões do país concorda que os preços aumentaram após a posse de Lula no governo. Até mesmo no Nordeste, que já foi reduto lulista inexpugnável. Então, é isso aí, pessoal. Realmente, a culpa do aumento dos preços é desse governo corrupto do larápio. Porque um governo gastão vai viajar agora para um enterro do Papa, né? Deve levar a comitiva de pelegada dele para gastar muito lá, para ver o enterro. Então, isso aí, um governo de gente incompetente, inescrupulosa. E mais uma notícia aqui, ó, sem explicar como, o governo diz que ressarcirá aposentados após a fraude que foi descoberta de 6 bilhões. Mas sem explicar como, eu sei como. Vai ser cobrando mais de você, pagar mais imposto para poder cobrir o rombo, né? Pode ter certeza que você brasileiro, vai pagar essa conta mais uma vez. Conta de bilhões que foram roubados. Não vai acontecer nada. Veja aí o que foi falado, né? Do governo. No Globo News. Base do governo Lula protocola um pedido para que a população pague prejuízo dos desvios milionários do INSS. É isso mesmo. Bostil, você aqui só pagando dinheiro de corrupção, de político, vagabundo. Veja aí a matéria. Protocolou um pedido para o governo para que a população arque com os desvios bilionários. Sim, a população pague para cobrir o rombo desses desvios. Os parlamentares apresentaram um requerimento nesta quarta-feira, dizendo que seria aberto, argumentando que para abrir um crédito extraordinário do dinheiro público de 6,3 bilhões de reais no Ministério da Previdência Social para mitigar os danos materiais e psicológicos causados a idosos e beneficiários. A base governista afirmou que é dever do Estado assumir a responsabilidade e viabilizar a restituição imediata dos valores roubados e só depois cobrar dos envolvidos um eventual ressarcimento aos cofres públicos. Você, Cristiano Beraldo, seguindo a linha do que disse o Davi há pouco, por mais urgente e grave que seja esse assunto, a abertura de um crédito extraordinário, Beraldo, é uma licença para usar um dinheiro fora do orçamento, um dinheiro que o governo não tem, né? E aí esse crédito extraordinário, ele é utilizado para quê? Calamidade pública, uma pandemia, um problema muito grave, uma guerra. Muitas vezes tem uma medida provisória, o Congresso aprova, e aí é possível utilizar esse dinheiro fora do orçamento. Viram aí, né? Crédito extraordinário é para casos extremos, casos de guerra, calamidades públicas. Mas neste caso vão abrir um crédito extraordinário para poder pagar roubalheira, pagar corrupção, meus amigos. É isso mesmo, no Brasil. E quem vai pagar? E veja só, falaram o seguinte, vão abrir esse crédito extraordinário para só depois cobrarem dos responsáveis esse dinheiro. E se vai cobrar, né? Porque aqui no Brasil vai ficar impune, né? É o país da impunidade. Vai preso quem picha, estátua com batom. Mas quem rouba milhões fica solto. É o Brasil, é o Bostil. Então, meus amigos, curte, compartilha aqui o canal, se inscreva e diga aí quantos dias você acha que o Collor vai ficar preso. Dê uma dica aí. 2 dias, 3 dias, 1 semana? Quantos dias vocês acham? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Tenha um bom dia, muito obrigado.